começa mais um encontro no nosso bar preferido. Opa! Então roda a vinheta pra gente começar a esquentar, porque hoje, gente, tem até participação internacional. Opa, quem diria? Você viu? Tamo ficando chique, gente. Clélia Gorski, Yara Cunha e Beth Jardinovski apresentam Bastidores. Tudo, ou quase tudo, que rola nos bastidores das rádios, TVs e no mundinho das mídias e do audiovisual. É isso aí. Primeiro eu gostaria de abrir o programa agradecendo nossa audiência internacional. Imagina só, temos ouvintes na Espanha, em Portugal, em Israel, na Irlanda, Austrália e um ouvinte muito especial na Argentina. Ela nos acompanha desde o nosso primeiro programa. Olha só isso, gente. Falando em novela, a gente tem outras histórias que dão uma novela. E com artista de novela. Dá-lhe novela. Então vamos lá, roda a vinheta. Garçom, traz o cardápio. No cardápio de hoje temos um combo, tem muitos perrengues nossos. Olha, gente, cada uma vai contar uma gafe, hein, mina? E tem também o tropeço da Carol Trujillo com um galã famoso. Ai, lá vem. Quem será dessa vez? Logo a gente fica sabendo. E ainda tem a Mônica Apor falando das dificuldades para fechar uma pauta e das histórias engraçadas que ela já viveu e muito, hein? Nos bastidores. Opa, que legal. Mas antes, vamos ouvir a Vanina? Ela é incrível. Ela fala super bem o português que, pasmem, ela aprendeu assistindo nossas novelas. Que demais. E você aí tá perguntando, como é que pode isso? Pode. Eu tenho um colega que fez o processo inverso. Ele aprendeu espanhol sendo fã de novela mexicana. E a Vanina fala com um sotaque super charmoso. Ela enviou um áudio pra gente sobre o nosso podcast. E a gente adorou tanto que quer compartilhar com vocês. Garçom, traz o abridor. Acabei de ouvir todo o podcast. Achei fantástico, eu gostei muito. Todas as histórias que vocês contaram e tal. Para mim, muitas delas têm alguma referência, porque você sabe que a minha brasilidade, vamos dizer, minha brasileiridade é através da Globo, porque é o que assisto o tempo todo e tal, há muitos anos, acho que quase 30 anos ou mais. Mas quando vocês falavam do Cássio Gavos Mendes, ou como seja que se fale o nome, eu sei quem é, porque... E ela fala com sotaquezinho carioca, que bonitinha, né? Quando eu comecei a assistir a Globo, o filho dele, acho, era ator, né, numa novela muito famosa da época, que acho que era Vale Tudo. E também quando você falou do Comendador, que também é ator da Globo, que eu conheço bem, que eu assisti, porque, claro, eu assisti tudo que deu a Globo. E, bom, não sei, gostei de ouvir, me sentir cerca do Brasil, perto, desculpa. E todas as pessoas que vocês mencionam, não sei se diz assim em português, no podcast, eu conheço um monte, toda a Cláudia Raia, Falabella, as duplas de Chitãozinho Chororó, Sandy Júnior e tal, tudo. Então pude acompanhar tudo. Incrível isso, gente. Ela conhece todas as novelas, os personagens, os atores, os programas. Gente, ela conhece tudo. E também aprendi uma palavra nova, que é a palavra charge, ou sei lá, acho que é caricatura. Olha que coisa mais linda. Gostei muito. Parabéns. Felicitações. E tem gente que acha que português e espanhol é quase a mesma coisa, né? É só mandar um sotaque que tá todo mundo se entendendo, né? Tipo, cuicacuela, né? Só que não é nada disso, né? Eu tenho uma história engraçada, porque em 2013 eu fui pro México para fazer uma visita à Televisa. É uma emissora que faz parceria com o SBT e faz as clássicas novelas mexicanas, né? As novelas do SBT são todas da Televisa? Sim, a maioria. Ah, que legal. E eu fui com o meu gerente na época e a gente participou de várias palestras, visitamos todos os estúdios. Vimos backstage de gravação de novela, foi muito legal. Eu tive até o privilégio de assistir a gravação de uma novela
Lo que a vida me roubou. Nos estúdios estava Angelique Boyer que fez Rebelde, hoje é famosíssima, tal, e a Daniela Castro, são ícones da dramaturgia mexicana. E esse encontro todo foi feito com todas as emissoras de TV da América Latina, são tudo parceiras da Televisa, tá? Foi tudo muito legal, a não ser pelo fato de que só eu e o meu gerente não falávamos espanhol. Putz, era um evento todo da América Latina, então todo mundo de língua nativa espanhola. Exatamente, nativa. só Brasil que não fala essa língua, né, gente? Pelo amor de Deus. E isso me deixava super constrangida, né? Assim, porque, imagina, só os dois tontão lá no meio, né? Bom, aí, uma hora eu fui no banheiro. Mas como a gente nasceu para passar perrengue, né? Fora do Brasil ainda, né? A privada do banheiro entupiu. Vem cá, Yara, como é que fala privada, hein, em espanhol? Já que você, depois dessa viagem, voltou com o espanhol super afinado, né? Muito afinado, que eu fiquei absolutamente em pânico, porque eu queria poder avisar alguém para resolver o problema. E como é que eu falava que a privada estava entupida? Como é que eu vou falar em espanhol? Porque eu não sabia, né? E eu tava lá esperando encontrar um galã de novela, acabei com um encanador. Plomeiro. Acabou entrando pelo cano, né, gente? Literalmente. Plomeiro, Vamos lá. encanador. Vai, Beth, Google Tradutor aí, vai. Inodoro tapado. Ah, obrigada, você devia estar comigo na época, viu? Ai, gente, mas voltando a falar da nossa ouvinte argentina, a Vanina, eu tô achando que ela vai adorar o programa de hoje, não é não? Eu espero que sim, né? Mas por que você falou que ela ia gostar? Porque no programa de hoje, gente, tem muitas histórias com globais. Ah, é verdade. A gente hoje vai escutar a Carol Trujillo. Hoje a Carol tem uma agência de comunicação que chama Publinca. Mas a história dela é da época em que ela era produtora de cinema. Ela passou vergonha e perrengue como estrela de primeira classe. Gosto. Vamos ouvir? Garçom, onde é o banheiro? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol. Vai ser um prazer falar aqui. Eu vou contar um pouquinho a minha história. Eu sou produtora, já trabalhei muitos anos em algumas produções aí para o cinema, para a televisão. E eu tenho algumas histórias que são interessantes, assim, que eu lembro e me dá uma vergonha alheia. Mas acho legal para contar aqui para vocês. Uma delas foi com Marcelo Serrado. E, meu Deus do céu, ele é um querido, super gente boa, muito legal. Mas eu fiz uma coisa durante uma gravação que, nossa, eu queria que abrisse um buraco para eu enfiar minha cara dentro. Eu estava super corrida nesse dia, era uma noturna. E a gente acabou usando como locação a própria produtora para gravar a cena de um filme, né? Que, inclusive, é muito legal, o Albatroz. E aí, durante essa gravação, né, eu tava correndo, vendo algumas coisas pra equipe. E nessa correria da equipe, eu fui pegar o elevador pra falar com algumas pessoas. E na hora, assim, tava rodando a cena. Eu não sabia que estava rodando a cena. Eu simplesmente tinha o elevador dentro da produtora. E quando eu saí do elevador, eu saí bem de frente, assim, pras câmeras, pra cena rodando, fazendo barulho e saindo literalmente de frente, assim, que era a produtora, tinha muitos vidros, então dava pra ver tudo. Eu meio que atrapalhei ali, né, a concentração dele com a cena rodando. Gente, atrapalhar as filmagens, vamos combinar, que é tenso, hein? Eu só sei que eu saí correndo e quando eu vi, o meu olho quase caiu da cara e eu voltei correndo pro elevador com muita vergonha, assim, muita vergonha, porque, assim, quem trabalha na área sabe que para você fazer um filme, a equipe é muito grande, a equipe em set é muito grande, né? Então foi assim, uma vergonha alheia na frente de várias pessoas. Mas, sabe, alguém da produção aí errou, né? Que tem que sinalizar que tava rolando a filmagem, né? E eu, que era, né, estagiária, tava correndo com uns contratos, fazendo algumas coisas, tendo que pedir algumas coisas pra equipe. E de repente eu saí lá no meio
da gravação do elevador achando, né, que sei lá onde ia sair, que não tava tendo a gravação ali naquele momento. Ah, gente, mas voltando pro espanhol, a produção, no caso, era a Jo. Quer dizer, era ela mesma. Foi uma falha minha, mas foi muito engraçado, eu lembro disso, eu fico com um pouco de vergonha, mas foi um momento legal. Mas, gente, ela era estagiária, né? Tá mais que perdoada, A Carol. culpa é sempre do estagiário, não tem jeito. Mas olha, Eu tenho uma história com o elevador, mas neste caso não foi mico, não, viu? Foi, na verdade, uma oportunidade de entrevista, Conta aí, vai. opa, queremos saber tudo. Garçom, tem paparazzi aqui, hein? Tipo isto, minha gente. Paparazzi aproveitando uma oportunidade. Então, era o primeiro dia de gravação de uma novela da Record e a cena ia acontecer naquele prédio famoso da Caixa Econômica Federal, sabe? Aqui em São Paulo. Ah, onde na foram Paulista. gravadas. Isso, foram gravadas várias novelas da Globo e tal. O mocinho da novela era o ator Leonardo Vieira, que também já foi global, né? E hoje está em Portugal. Ele iria gravar uma cena com um helicóptero no topo do prédio. Era uma super produção. Eu fui escalada para fazer o making-off da estreia e estava esperando ele, que ia se maquiar num trailer que estava na travessa da Paulista, em frente ao prédio. Bem, assim que ele saiu do trailer, eu já ia entrevistá-lo, mas a equipe de produção, né? Sabe como é que é? Da novela? Disse que não dava tempo e tal, beleza. Eles nunca ajudam, né? Só atrapalham, né? Ah, para, não fala mal de Eles nós, produtora. né? Você quer dizer, né? Porque nesse caso eu tava como repórter, mas às vezes a gente tá como produtora, né? Pois é. Beleza. Nesta hora, o Leonardo Vieira estava atravessando a rua em direção ao prédio. Eu olhei pro câmera, o câmera olhou pra mim e corremos atrás. Sabe como é que é, né? Ah, safadinha, né? O Leonardo entrou no elevador e nós entramos também. Claro, adivinha? O que aconteceu? No percurso entre o térreo e o último andar, eu fiz a entrevista. Ai, que legal. Ainda bem que era lá no topo, né? Porque daí deu tempo de falar bastante, né? Exatamente. E depois eu consegui entrevistar o diretor, fazer um making-off e tal. Mas, gente, foi um super furo na linha paparazzi mesmo. E até o programa Domingo Espetacular usou a nossa gravação, que era da Record Internacional, para divulgar a novela. E nessas horas a entrevista fica até mais legal, né? Porque você chega de improviso, pega o entrevistado de surpresa, né? É, e tem tudo a ver com o making off, né? Reação do ator, o cenário, que na verdade era o elevador, quer dizer, tudo. Vocês não tinham planejado um elevador como cenário, mas deve ficar super legal, né? O agito da equipe de gravação, esperando ele na saída do elevador e dar de cara com vocês todos juntos, né? Acho que essas são as cenas mais legais da nossa profissão. Aquelas que a gente guarda no coração e não esquece e conta pra todo mundo, né? Não, foi bem isso mesmo, Beth. Tudo fazia parte do contexto de making off. Aproveitando a deixa de furos e perrengues da nossa área, dia 7 de abril foi o dia de jornalista. Viva! Não é Viva D, nós! peraí. Dia do profissional que coleta a informação, checa as fontes, faz entrevistas, redige as matérias, transmite a notícia, ufa! Aí vai, né? Vive também seus dias de luta, porque nem sempre é dia de glória, né? Me avisa aí o dia em que os humilhados serão exaltados, por favor. Ah, estão sendo exaltados aqui, são as estrelas do nosso podcast, né, gente? Bom, a jornalista Mônica Apor, da Rede TV e da Rádio Kiss FM, é outra que também está acostumada a lidar com famosos. Mas será que ela também está acostumada a passar aperto? Vamos ouvir. Play na vinheta. Garçom, fecha a conta. E aí, galera do Bastidores, tudo bom? Aqui é a Mônica Apor, jornalista, radialista, apresentadora, repórter. Bom, vocês me pediram para eu contar algumas histórias aí, alguns perrengues que eu já passei na profissão. Bom, temos vários, assim. Para começar, tem aqueles que são de praxe, assim, os básicos, né? Por exemplo, na rádio, onde eu tenho um programa de entrevistas, então já aconteceu de convidado desmarcar em cima da hora. Assessor de imprensa que é mais estrela do que o próprio convidado, do que o próprio artista, tem um monte. Na televisão, em pautas de televisão, posso citar várias situações também. Por exemplo, sei lá, São Paulo Fashion Week. A gente tem credencial para cobrir os desfiles, mas não tem credencial para o backstage. O que a gente faz? Que a gente precisa ir para o backstage. Vai lá no carão, linda, entra como se nada tivesse acontecido. Cumprimenta, segurança, vai e passa. Assim. É, tem que ser cara de pau mesmo. Eu já fiz entrevista, por exemplo, casos assim mais específicos, de gravar uma entrevista bem bacana e no final, o microfone estava desligado. Isso já aconteceu com Flávia Alessandra. Eu entrevistei ela num evento
E aí, depois, no final da entrevista, o câmera percebeu que o microfone estava desligado. Ela, muito simpática, muito compreensiva, topou refazer a entrevista. A gente fez novamente e ficou bem legal. Ainda bem que a Flávia Alessandra foi simpática, né? Gente, pode isso? Pode. Eu passei por isso, mas na verdade era o microfone da câmera numa coletiva que estava desligado. A gente teve que aproveitar a gravação de uma outra emissora e nós estávamos nos Estados Unidos, então imagina o perrengue, né? Porque o produtor esqueceu de deixar o mic ligado. Eu me lembro também quando fui fazer a minha primeira entrevista para o TV Fama, porque eu entrei estagiária e passei para assistente de produção, produtora, redatora, enfim. Entrevista teste, né? Era uma estreia de uma peça e tava a Beatriz Segal. Vocês se lembram da Beatriz Segal, conceituada, né? Odete Reutemann. E aí eu cheguei nela e falei, me apresentei e falei, você pode falar comigo 3 minutinhos? Ela virou para mim e fez 1 minuto. Falei, ai meu Deus. Já ali já fui vacinada, assim, de cara, né? Tá bom, 1 minuto, vamos lá. Tremendo e fiz. Ai, não tô acreditando. Já tive uma situação também muito curiosa com Gisele Bündchen, quando ela esteve aqui em São Paulo, uns anos atrás. Aquela muvuca, ninguém conseguia entrevistar. Ninguém assessoria dizendo que ela não ia dar entrevista, não adiantava chegar, que ela não ia falar. Em resumo, eu tinha levado comigo um meu ex-namorado, que era modelo, e tinha morado com ela, dividido apartamento em Paris, anos e anos atrás. E aí, no meio daquela muvuca, eu falei, Gisele, olha quem tá aqui, o fulano. Ela olhou, imagina, não acredito, ficou toda feliz, virou e foi me dando entrevista andando pelo shopping, era no shopping Cidade Jardim. E me deu a entrevista durante o caminho todo, até a saída dela, enfim. Levei um ex, na época era meu namorado, a tiracolo e consegui uma entrevista exclusiva com a Gisele. Foi maravilhoso. E pessoas conhecidas sempre abrem a porta, né? Olha, meta de relacionamento, gente. Ter um boy modelo e ainda ajuda na produção com Gisele Bündchen, gente. Só eu quero um desses. Quero os dois. E uma, assim, pra mim, marcante mesmo, foi uma coletiva do Ozzy Osbourne, que eu sou muito fã dele, muito, muito, muito. E eu me credenciei para essa coletiva, mas eu era do TV Fama, se não me engano, eu era na Band, eu não lembro. Mas eu sei que o programa em que eu trabalhava na ocasião não ia cobrir essa coletiva, mas eu me credenciei para estar lá na primeira fila da coletiva e fui lá na primeira fila, bonitona, para ficar de cara com o meu ídolo. A gente está acostumado a entrevistar muitos artistas, então pra gente é mais do mesmo. Mas o Ozzy é um cara que eu realmente sou muito fã. E aí, no final da coletiva, última pergunta, quem vai fazer? Eu. Aí eu mandei em inglês, né? Como que ele fazia pra ser tão sexy no palco? Vamos combinar. Ozzy Osbourne sexy? Eu prefiro o namorado da Gisele Bündchen. A galera começou a rir, né? Porque me entrevista super sério. Eu mandei uma dessas assim pra descontrair. Ele, vem no meu quarto que eu te mostro. Não, fala sério, é verdade isso. Aí todo mundo caiu na risada, foi engraçadíssimo. Quando terminou também, ele não ia tirar foto com ninguém, mas eu tava bem na frente, eu fui lá, na boca do gol, ele veio, tirou foto comigo. Eu tava com uma almofada com a cara dele, tipo uma toy art, assim, mas uma almofada. E eu fui entregar pra ele, na verdade eu fui pedir pra ele autografar. Ele entendeu que era um presente pra ele, ele levou a minha almofada embora com ele, achando que era de presente, amou o presente. E pra fechar a história, na hora que ele foi me dar um beijo de agradecimento, um fotógrafo que estava lá no fundo pegou a minha imagem num ângulo que parecia que ele estava me dando um chega mais, um selinho assim. E saiu na época em vários sites que eu tinha ganhado um chega mais do Ozzy. Eu achei maravilhoso, né? Não vou negar. Mas foi tudo uma brincadeira, enfim, não passou disso. Não, e hoje, com as mídias sociais, imagina, parecia que você deu um beijo uma mega estrela, sabe? Um popstar. Isso super reverbera, né, gente? Fake de selinho é meio esquisito, né? Ela não ligou, ela achou engraçado, mas nem sempre dá certo, né? Tem gente que não gosta disso, verdade. né? Mas E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias, desses causos. Tudo de bom pra vocês, muito sucesso. Beijos. Olha, a Mônica contou tanta história que eu aqui já fiquei lembrando de uma minha. Vi aqui pela cara da Beth que ela também lembrou de outra. Boa. garçom, traz a saideira. Gente, eu tenho um caso de uma jornalista, na verdade, ela veio de Luanda. Eu era repórter aqui do Brasil e ela trabalhava em Luanda na mesma emissora. E eu tive que agendar uma entrevista dela com um apresentador super famoso, um jornalista famoso, e falei com ele. Quando chegou no dia da gravação, vocês acreditam que ele falou, não, ninguém marcou comigo?
foi um perrengue pra gente resolver, né, a situação. Uau, que chato. Não, muito chato, né? Tem gente que não colabora com o nosso trabalho, né? E tem assessor de imprensa, gente, que tenta passar a perna em editor de revista. Nossa, tem essa também? Não, eu vou contar uma história da época que eu era editora lá da 7 Dias, a revista semanal da Editora Scala. Era 2004, os Jogos Olímpicos daquele ano, ia ser em Atenas mesmo, na Grécia. E, bom, sabe como é que é, né? É uma dureza achar assunto novo toda semana. Mas a revista era sucesso, tinha um monte de assessores de imprensa que eram parceiros, que sempre me davam help quando eu precisava de alguma coisa urgente. Bom, nessa semana, especificamente, estava tranquilo. Fechamos as pautas e tal, e decidimos colocar receita de comida grega para entrar no clima olímpico. Pedi para uma assessora super fofa, que era bem amiga, uma receita de um restaurante grego que ela divulgava. Bingo, suave na nave. A imaginação que a gente tem que ter no nosso trabalho, né? Porque você fala, vamos aproveitar a deixa ou a efeméride e fazer uma receita porque estamos numa fase de Jogos Olímpicos. Gente, semanal é na unha. Todo dia se acorda matando vários leões. E falando em unha, justamente no dia que estava no fechamento, né, já estava com a revista toda sendo diagramada e tal, eu fui no salão lá do ladinho da editora fazer a unha. E aí eu aproveitava sempre para pegar a revista semanal, dessas revistas mensais, para ver o que estava quente nas concorrentes, né? E dou de cara com a minha receita de moussaka, aquela lasanha de berinjela delícia, do mesmo restaurante que eu ia colocar na gráfica naquele dia. Ainda bem que o salão tem revista ainda pra gente ver, né? Naquela época, né? Porque tinha revista também, né? Que agora fica todo mundo no celular. E vamos combinar, né, gente? Não era arroz doce, receita de arroz doce, né? Uma receita super específica de um restaurante que é referência. E foi um corre na redação, né? Porque você imagina, existe uma ética entre os editores e os assessores. Que se a minha revista era grande, circulação nacional, etc., a matéria tinha que ser exclusiva. E ela já tinha vendido a pauta para outra. Aí eu telefonei pé da vida pra menina e ela me disse que a tal revista mensal, quando ela ofereceu a pauta, disse que não ia usar a receita. Ah, sacanagem, por isso ela me passou. Bom, essa foi a explicação que ela te deu, né? Então, tinha que acreditar nela, né? Porque senão ela sempre foi super parceira. Mas aí eu deixei a assessoria dela na geladeira por uns bons meses, sem usar nenhuma pauta sugerida. E você deixou ela na geladeira junto com o moussaka pra não estragar, né? Com certeza. E nesse dia, eu tirei a receita de moussaka, lógico, né? Eu não me lembro mais se foi a Nestlé ou a Unilever, sei lá. Alguma aí, dessas gente. empresas grandes me salvou com a receita grega. Olha aí, gente, patrocinadores, por favor. Nestlé, Unilever, aí. tá me ouvindo? Mas foi um sufoco, né? E cê- Jornalista tem que ter pra lua pra se safar, viu? Quer dizer que essa receita aí foi um verdadeiro presente de grego, né? Chegamos ao fim de mais um programa. Queremos agradecer a você que tem acompanhado a gente, pedir para seguir o podcast nas redes, dar estrelinha, compartilhar com os amigos, vai. E pra você que é desse rolê, manda suas histórias. Nosso podcast vive disso. É isso mesmo, por isso não podemos deixar de agradecer a Carol Trujillo e a Mônica Apor, que dividiram com a gente e com vocês os micos e as histórias engraçadas de quem vive dos bastidores. Bom, vamos agradecer também o Eric Debatim pela consultoria de marketing. E a arte é da Vivi Marini, a produção nós, edição nós e o corre é todo nós. Até o próximo programa. Até, beijo pra todo mundo. Beijo, pessoal. Sigam Beijo, a gente. beijo.